Já parou para pensar que as frases que a gente usa todo dia são cheias de segredos? Pois é, hoje nós vamos mergulhar na gramática do português para desvendar como algumas regras que parecem complicadas são, na verdade, ferramentas incríveis de comunicação. Para começar, vamos dar uma olhada nessas duas frases. A primeira é bem direta, certo? O garçom está de licença. Ok. Mas a segunda? A segunda já conta uma pequena história. O melhor garçom do restaurante Fasano. Isso já evoca uma imagem de qualidade, de status. É essa diferença sutil, esse poder que as palavras têm, que a gente vai explorar. E isso levanta uma pergunta essencial. O que é que essas palavras a mais estão fazendo ali? Elas são só um enfeite, um floreio, ou será que tem um papel mais profundo na estrutura da frase? Onde é que a gente traça a linha entre o que é necessário e o que é extra? Então aqui está o nosso mapa para hoje. A gente vai navegar pela arquitetura das frases, colocando alguns conceitos importantes frente a frente. A ideia é mostrar como pequenas escolhas de palavras podem mudar completamente o impacto da nossa comunicação. E para começar, o primeiro duelo, vamos entender a diferença entre palavras que são essenciais para o sentido e aquelas que são, digamos, opcionais, que só decoram a frase. Vamos pensar no complemento nominal como se fosse uma peça de quebra-cabeça que não pode faltar. Se eu digo apenas o temor, a frase parece que fica no ar, né? Temor de quê? A expressão do perigo é obrigatória para completar a ideia. Sem ela, o sentido fica incompleto. Agora, o adjunto adnominal é diferente. Ele é como se fosse um filtro numa foto. Ele adiciona cor, adiciona detalhes. Dá para tirar o melhor e o do restaurante Fasano. E a frase principal continua de pé. O garçom está de licença. São detalhes que enriquecem, claro, mas não são essenciais. Então, a dica de ouro é essa, o teste da remoção. Se dá para tirar a expressão da frase e o sentido principal continua lá, intacto, então é um adjunto adnominal. Se fizer uma falta danada quebrando a lógica, aí provavelmente é um complemento nominal. Simples assim. E essa tabela resume tudo de um jeito bem visual. Olha só como eles são praticamente o oposto um do outro. O adjunto é opcional, decora a frase. O complemento é obrigatório, completa o sentido. O adjunto tem um valor que a gente chama de ativo, pode indicar posse, já o complemento é paciente, ele recebe o sentido da palavra, ele nunca age. Bom, saindo desse duelo, vamos para o nosso próximo grande tópico, a voz verbal. Aqui o jogo é sobre perspectiva, sobre para onde a gente aponta o holofote da ação. Pensa que é como se fosse uma escolha de um diretor de cinema. Em O pai abraçou o filho, a câmera está no pai, que faz a ação. É a voz ativa. Já em O filho foi abraçado pelo pai, a câmera muda e o foco vai todo para o filho, que recebe o abraço. Essa é a voz passiva. A história é a mesma, mas a perspectiva muda tudo. E para fazer essa mudança de voz ativa para passiva, existe uma receitinha de bolo, bem simples. São 3 passos. O objeto vira o protagonista da frase, ou seja, o sujeito. O verbo ganha um auxiliar, e o sujeito original vira um coadjuvante, o agente da passiva. É uma inversão de papéis. Certo, agora que a gente já entendeu o que é a voz passiva, vamos ver que ela tem duas caras, duas formas diferentes de aparecer, duas lentes que a gente pode usar. E essa comparação é perfeita para entender isso. A passiva analítica é mais longa, mais descritiva. Muitos apartamentos são vendidos. A sintética é o oposto, curta, direta, impessoal. Vendem-se muitos apartamentos. É o estilo que a gente vê em classificados, em placas. O foco é total na ação, não em quem a pratica. E por falar na partícula C, isso nos leva a um dos quebra-cabeças mais interessantes da gramática, porque essa palavrinha pode fazer 2 papéis completamente diferentes, mesmo parecendo idêntica. E aqui a coisa fica boa. A gente tem duas frases, as duas usam o C, mas numa delas existe um sujeito e na outra, não. E aí, como é que a gente faz para saber quem é quem para identificar o tal do impostor? Essa tabela aqui é o tira-teima definitivo. Olha só a dica principal, a concordância do verbo. Na passiva sintética, o verbo tem que concordar com o sujeito. Por isso, vendem-se apartamentos. O verbo está no plural por causa de apartamentos. Já na frase com sujeito indeterminado, o verbo fica sempre no singular. Vive-se bem aqui. Não tem com quem concordar. É a prova de fogo. Para o nosso último duelo, vamos olhar mais 2 usos do C, mas agora para definir a direção da ação. A pergunta aqui é: a ação que o C indica volta para a mesma pessoa que a praticou, como um espelho, ou ela é trocada entre 2 ou mais pessoas, como um diálogo?
E a diferença, no fim das contas, é o número de participantes. Na voz reflexiva, a ação é para si mesmo. Uma pessoa só faz e recebe a ação. Na recíproca, a gente precisa de pelo menos 2. A ação é mútua, é um ao outro. É uma via de mão dupla. Bom, depois de todas essas batalhas e todas essas comparações, qual é a grande lição que fica? O ponto central é este. Nada disso é só regrinha de prova. São, na verdade, ferramentas poderosas. Cada escolha gramatical que a gente faz é uma decisão de onde colocar a ênfase, de qual perspectiva mostrar. É um controle consciente sobre a história que está sendo contada. Então, ao escolher entre voz ativa e passiva, ou ao decidir se um detalhe é só um enfeite ou algo essencial, quem escreve está, na verdade, guiando o olhar de quem lê. A gramática deixa de ser um bicho de 7 cabeças e se torna uma ferramenta de clareza, de persuasão. E a pergunta que fica é, com essas ferramentas em mãos, qual história vai receber o destaque?